Olá, seja bem-vindo. Estamos caminhando aqui com Jesus no Evangelho de João. A cada trecho nós estamos aprendendo como Jesus caminhava, se relacionava com as pessoas. Estamos aí no capítulo 7 e agora queremos ler do versículo 14 até o versículo 24. Vamos ler então. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: Um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos aqui com a tua palavra e nós precisamos do Senhor para que possamos interpretar e para que possamos nos dobrar a ela, e queremos te pedir que o Senhor venha sobre nós e venha sobre todos aqueles que procuram de alguma maneira uma saída para a sua situação, para o seu estado de pecado. E o Senhor está aqui para nos ensinar através da revelação da tua palavra. Vem nos ensinar mais uma vez, e nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Bem, não dá para a gente poder desligar aqui um texto do outro. Não é? A gente precisa, de alguma maneira, não é? Embora esse texto é uma parte, não é? Como eu falei, desse caminhar com Jesus, mas também não dá para a gente separar, porque no texto anterior que nós aprendemos, desde o começo do capítulo 7, a gente vê que Jesus, ele tinha uma intenção de ir, óbvio, para Jerusalém, como todos os judeus faziam nas festas, mas existia da parte, inclusive, dos seus próprios irmãos, um desejo de que ele aparecesse, não é? E ele falou que não ia aparecer, ele ia de forma oculta e acabou indo de forma oculta, sem nenhuma divulgação. Não teve nenhum carro de som na frente dele dizendo: olha, aí vem Jesus e tal, e ele vai fazer isto e vai fazer aquilo e vai curar, enfim, não precisou disso. Muita gente faz isso hoje. Eu preciso fazer com que você entenda uma coisa. Parece algo tão normal isso, né? Você chegar com um carro de som e fazer uma propaganda do nome de um pastor, de um bispo, de um teólogo, de um líder, de um padre, enfim. Parece que é muito normal isso, mas na verdade, quando você se deleita na palavra de Deus e você tem uma comunhão com Deus, você vai percebendo que existe dentro
dessa estrutura de divulgação não é, na verdade, a essência do Evangelho que está querendo ser divulgado, embora até alguns tenham até uma boa intenção, mas tantas boas intenções que nós temos que nós acabamos errando, inclusive se a gente não prestar atenção. Nesse caso de divulgação, você na verdade não está divulgando o ser humano, né? Você está divulgando talvez a denominação, o nome da religião, o nome o título da igreja, o título daquela pessoa que está indo para lá para fazer, ou hipoteticamente fazer alguma coisa, não é? E a essência, na verdade, acaba se ocultando, que é a proclamação do verdadeiro evangelho, que é a proclamação do próprio Jesus, que é o evangelho como um todo, né? Agora, então, a gente percebe aí que Jesus foi para a festa, não é? Sem nenhuma divulgação, e ele, óbvio, quando ele chegou, as pessoas cercaram ele ali no templo, no pátio do templo, e ele, então, estava ensinando, mais uma vez. Aí os judeus chegaram e se maravilharam, e diz o texto que eles disseram assim, como este homem sabe letras, ou seja, como ele tem esse conhecimento extraordinário, não é? Como é que ele tem esse conhecimento se ele não estudou? Não é? Agora, veja bem, Jesus, e o texto aqui, e a Bíblia, não está dizendo que você não precisa estudar, tá? Na verdade, o que nós aprendemos aqui é que Jesus, ele tinha a essência do próprio Deus que estava ali num ser humano. Então, Jesus, quando nós vamos olhando, inclusive, para a trajetória de Jesus, ele vai dizendo para os seus discípulos, inclusive, do ponto mais importante do que ele veio fazer como um ser humano, que era ir para a cruz. Tanto que os discípulos contestaram, inclusive a gente conhece isso, mas o que eu quero dizer com isso? É que ele sabia, inclusive, o futuro aqui na Terra. Ele conhecia o coração das pessoas que estavam ao redor dele. Ele conhecia as intenções das pessoas. E por que isso? Porque, na verdade, era a essência do próprio Deus, ou seja, ele tinha duas naturezas, a natureza de Deus nele e a natureza humana também nele. Então, como é que ele ia se submeter a aprender com os rabinos, não é? Era exatamente isso que os judeus estavam questionando aqui. Esse homem não passou um dia aprendendo com os rabinos, e olha que os rabinos judeus, escribas e fariseus, eram eruditos. Quando você vai, por exemplo, para Paulo, você vai perceber a condição de erudição do apóstolo Paulo. Ele foi ensinado por talvez um dos maiores rabinos que Israel teve, que era o grande Gamaliel. Então, este era o problema dos judeus. Como é que esse homem sabe tanto sem ter estudado? Não é? Agora, eu falei de Jesus, eu falei dele como a essência de Deus e como um ser humano. Agora, nós não podemos achar que não precisamos estudar. Esse tema é longo, né? A gente só quer fazer uma relação aqui, que nós, por exemplo, somos seres humanos, caídos,
Nós temos a nossa natureza que é pecaminosa e temos uma tendência a não buscar a Deus. E não significa que esse texto não está dizendo para nós que nós precisamos ter uma relação com Deus mística, sem aprendizado, sem ensino. Não é isso. Jesus, inclusive, vai dizer para os judeus: vocês examinam as Escrituras. E Jesus vai elogiar, inclusive, a gente critica muitos judeus, mas tem muitas partes que Jesus elogia os judeus. Uma delas é essa: vocês examinam as Escrituras. O problema é que eles examinavam as Escrituras e não praticavam. Não é? Então, nós precisamos. Você, por exemplo, se quer ser um doutor, você tem que estudar no mínimo 20 anos. 20 anos. Para você se sustentar, para você sustentar a sua família, não é? Agora, por que nós não nos dobramos para estudar a palavra de Deus? Era o que acontecia com os judeus. Tá? Eles queriam obedecer à lei, mas acabavam falhando, porque não cumpriam a lei, embora eles fossem muito mais estudiosos que muitos cristãos de hoje. Então, Jesus vai dizer o seguinte: o meu ensino não é meu, ensino daquele que me enviou. Óbvio, né, que nós acabamos de dizer. O ensino não é da minha humanidade, mas daquele que me enviou, que inclusive ele vai dizer que está aqui, que é a essência, que é o próprio Deus encarnado. Agora ele vai dizer o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Agora, veja bem o que ele está dizendo. Se você quer, aí toca para mim e para você aqui, né? Ele está dizendo para mim e para você: você quer conhecer a vontade de Deus? Conhecimento científico, embora ele seja importante na nossa área humana e tal, como eu acabei de falar, mas não é por esse conhecimento científico que você vai conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes esse conhecimento faz com que você acabe, inclusive, se separando de Deus por causa do orgulho, da soberba, que esse estilo de compreensão e de compreensão da forma separada da espiritualidade, que o conhecimento, só o conhecimento, acaba produzindo em nós. Agora, por que Jesus disse: você quer fazer a vontade dele, você vai conhecer a respeito da doutrina dele, e vai conhecer, inclusive, se eu falo de mim mesmo, como um ser humano, ou se eu falo vindo da parte de Deus. Por que ele diz isso? Se você quiser fazer a vontade, ou seja, se você quer se dobrar a Deus e reconhecer que, inclusive, o conhecimento, a sua capacidade de entender a ciência e tal, é de Deus. Agora, quando você coloca isso como algo sublime, superior, prioritário na sua vida, você automaticamente vai descartar aquilo que é mais importante para que nós conheçamos Deus como Criador, como Senhor, que é a virtude que Jesus diz que é a humildade. Não é? Como é difícil ser humilde, e é de fato aos humildes que Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 11, não é? Se não me falha a memória, aliás, capítulo 28, ele vai falar a respeito da graça. Ele diz assim: ó Pai, graça te dou, porque o Senhor ocultou, escondeu isso dos sábios e eruditos, mas revelaste aos humildes. Os mistérios de Deus estão exatamente nesse processo de você se humilhar a Deus e deixar com que ele opere e dê o Espírito Santo para que você conheça a vontade de Deus, que inclusive está revelada nas Escrituras. Então, essa ligação de experiência com Deus vertical, o nosso espírito, ela está automaticamente ligado com o nosso conhecimento
da palavra de Deus. Jesus, como eu falei, ele conhecia tudo isso desde o princípio. Não precisamos voltar mais ao assunto. Não é? Eu e você precisamos. Não é? Então ele diz: se você quer ser uma pessoa que conheça a vontade de Deus, você precisa se humilhar a Deus. Você precisa ter Ele como Senhor e receber dele o ensino e o Espírito. Não é? E ele vai falar: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Nós já falamos disso. Mas quem procura a glória de quem o enviou, isso é verdadeiro e nele não há injustiça. Agora ele diz o seguinte: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Olha só, os judeus recorriam à lei e Jesus que recorre também à lei. Ué, vocês receberam a lei. E Jesus sabia que a intenção deles era matar a ele. E ele diz: vocês procuram matar a mim, né? E vocês têm a lei, se arrogam sobre a lei, mas vocês não observam a lei. Sabe por quê? Porque a lei diz lá, né? Não matarás. A lei diz isso, mas eles estavam aqui querendo matar Jesus e colocando, inclusive, a lei como princípio de discussão aqui com Jesus. Não é? Por quê? Porque na continuação, ele diz assim, o povo diz assim, né, os judeus dizem assim: respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? Não é? Eles apelam para Jesus e dizem que Jesus tem demônio. Na verdade, Jesus sabia, conhecia o coração deles, que eles queriam matar a ele, não é? Embora eles conhecessem a lei, embora eles soubessem que a lei proibia matar, não é? E aí ele continua dizendo o seguinte: Jesus diz assim: um só feito realizei e todos vocês se admiraram pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não deu, não vem dele, aliás, mas dos patriarcas, vem lá de Abraão, né, lá de trás. E aí ele diz: vocês querem me matar porque no sábado, não é, eu curei um homem de todo, não é? Aí diz o seguinte: vocês no sábado circuncidam um homem. Ou seja, o que acontecia? No oitavo dia, uma criança judia era circuncidada, o menino, não é? Agora, quando este dia, oitavo dia depois do nascimento, caía no sábado, eles faziam a circuncisão, não tinha problema nenhum. Veja como Jesus trabalha essa questão agora aqui, e ele fala assim: vocês estão querendo me matar porque eu curei um homem no sábado. Esse homem está lá no capítulo 5, que nós já falamos. Né? Eu curei esse homem, agora vocês querem me matar, porque eu curei um homem no sábado ao todo. Ele diz aí no versículo 23, vocês se indignam contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem. Esse ao todo é interessante, porque ele cura o homem fisicamente, ele curou o homem fisicamente e curou o homem espiritualmente. E o homem se converteu e reconheceu Cristo como Deus, como seu Senhor. Entendeu? Olha só, que coisa interessante. Então, na verdade, eles se arrogavam na lei, eles usavam a lei, mas não obedeciam à lei. Né? E aí Jesus diz o seguinte: vocês não devem julgar segundo a aparência, mas pela reta justiça. Como é que eu e você podemos compreender e praticar essa reta justiça? Né? Tirando a nossa arrogância, nos humilhando e buscando, na verdade, aquilo que está
na essência do ensino de Jesus, aquilo que é Jesus, e sabendo que nós somos pessoas que dependemos dessa busca, dessa contínua perseverança em buscar e ter essa comunhão com Deus através do ensino da palavra, para que Ele, então, opere no nosso coração, como diz Paulo, que Ele faça uma circuncisão no nosso ser, na nossa alma. Não é? Não que a gente vá ficar plenamente perfeito, mas muita coisa vai mudar na sua vida quando você se humilhar a Deus, pedir misericórdia, pedir para Ele que, do coração, não apenas da boca, que quer fazer a vontade dele. Ficamos por aqui. Na próxima nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Fique com Deus. Continue lendo sua Bíblia, tá?